Podemos seguir então, né? Esse caso aqui é um caso que eu acho que o estudo de caso que vai ajudar a gente aqui a entender isso aqui melhor, né? Um cliente varejista aborda uma empresa de software para criar um novo website de varejo projetado para um novo mercado-alvo, adolescente. Adicionalmente, aquele projetado para o cliente tradicional. Depois de analisar os requisitos do cliente, a empresa lista os diferentes componentes já desenvolvidos pelo cliente para outros websites que podem ser usados nessa aplicação em questão. Então, login, exibir inventário, compara produtos, esses 7 que estão aí listados. A análise da equipe da empresa conclui que podem reusar os componentes 1, 4 e 7 sem qualquer customização. As demais necessitam ser desenvolvidas ou customizadas para as necessidades específicas do cliente. O projeto, então, reutiliza 3 componentes desenvolvidos internamente. Então, como eu comentei, o objetivo não é medir os componentes, né? Medir os processos em que eles são utilizados. Então, assumindo que eu tenho um processo elementar para cada um desses componentes, eu vou ter 9 pontos Snap relativos aí a esses componentes, né? Então, vocês percebem que a gente não está medindo os componentes, a gente está medindo o efeito da utilização de componentes em processos elementares na minha medição, né? O esforço de assimilação e acomodação desses componentes ao meu projeto. É isso que isso busca capturar. Por exemplo, né? Você vai estar criando uma aplicação nova, tá até criando a empresa e tudo mais, você cria um número do cliente, tá? E esse número do cliente tem um dígito verificador, tá? Semelhante ao CPF, né? Tem um dígito verificador lá. E você cria um componente, tá, para validação desse dígito verificador. E esse componente vai ser usado, tá, nas transações de entrada, de inclusão, alteração, exclusão de clientes. Tá? Ou seja, é um componente. Inclusive, pode ser até utilizado por outras aplicações que tratam o cliente. Tá? Você vai ganhar 3 Snap Points em toda transação que utilizar esse componente. Uhum. Tá. Agora, esse componente em si, tá? Já vai ser pontuado em ponto de função, tá? Usando aqui, até para abrir aqui, o item 4.15 do CISP. Aí concorda? Sobre a questão do concordo ou não concordo. Esse item 4.15 do CISP, né? Ele diz respeito a você tratar uma subrotina, né, como se fosse uma funcionalidade. Né? Ele é extremamente subjetivo, porque ele não estabelece as condições para que isso aconteça. Né? Ele fala assim, existem alguns casos em que isso acontece. Né? Então, o SNAP ele não é definido usando esse roteiro como qualquer pressuposto para ele. Não, né? Com certeza. Então, isso aqui seria usado em que circunstância? Eu tenho um determinado desenvolvimento, que esse desenvolvimento tem um custo de assimilação e acomodação de componentes ao seu projeto. Né? Porque uma coisa é você fazer o seu projeto com toda a liberdade. Outra coisa é por que você utiliza componentes externos para tornar mais fácil a manutenção do sistema, aderência a algum padrão corporativo, os vários motivos, né, que levam a isso. Você tem um custo de assimilação e adaptação desse componente, né, ao seu projeto, adaptação do seu projeto a esse componente. Né? Então, essa subcategoria ela visa capturar esse tipo de coisa. Ela visa capturar esse esforço de assimilação e acomodação de componentes. Então, se você tem determinado componente num desenvolvimento, né,
se ele é utilizado em não sei quantas transações, em não sei quantas transações você vai ganhar 3 Snap Points porque você trabalha com esses componentes, né? Você vai fazer uma manutenção que vai adequar, uma manutenção não funcional, né, inclusive. Antes da transação usava uma biblioteca, a versão 3 ponto alguma coisa. Agora vai usar a versão 3 ponto outra coisa. E aí você tem que dar manutenção nesse produto porque mudou essas versões, né? É nesta categoria que você vai conseguir capturar esse tipo de coisa, né? Então vamos supor que eu usava uma solução WebSphere, mudou a versão do WebSphere e agora eu tenho que mudar algumas bibliotecas que antes a interface era de um jeito, agora de outro jeito. Como é que eu meço isso? Com essa subcategoria, né? Então, a ideia é capturar nessa subcategoria o custo, né, de eu adaptar e acomodar, assimilar e adaptar a minha arquitetura aos requisitos do modelo de componente, do componente que eu estou utilizando. E para cada componente, eu ganho 3 ou 4. Se foi feito internamente, eu vou ganhar... Cadê que eu não sei de qual é esse número? Se foi feito internamente, eu vou ganhar... 3. Se é externo, eu vou ganhar 4 Snap Points para cada componente desse. Essa que é a intenção, entendeu, Pedro? Uhum. Eu capturar o quanto que eu tenho de custo adicional em função da acomodação desse componente, da assimilação desse componente, que não é meu, ao meu projeto, né? Essa é a intenção. O item 4.15 do CISP, que eu vou compartilhar aqui a tela com todos, porque nem todo mundo precisa estar familiarizado com essa coisa, né? Eu tenho citado porque, vamos colocar da seguinte forma, é uma solução para o mesmo problema que o Snap visa resolver, né? Então, tem 4.15 aqui, se eu não me engano. 4.15. Então está aqui, componente interno e utilizado. Então, essa lógica aqui que o CISP está utilizando, ela não é análoga ao que a gente está discutindo agora, né? Por quê? Essa lógica do CISP é a lógica, eu vou medir um componente como se uma função desse componente fosse. Tanto que eu pego aqui e trato como se fosse uma funcionalidade, né? Vou tratar como uma entrada externa, como uma saída externa, como um consulta externo. Então, essa solução do roteiro do CISP é a solução para medir um componente como se uma funcionalidade do usuário esse componente fosse, né? Essa é a abordagem que o CISP está adotando. Essa não é a abordagem que a gente está discutindo aqui. Pelo contrário. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte: eu quero medir determinada funcionalidade, que é incluir o cliente, alterar o cliente, excluir o cliente, funcionalidade do usuário, né? E eu quero avaliar qual que é o grau de assimilação, de avaliação do que o meu projeto precisa ter para receber esse componente. E aí eu vou ganhar pontos para cada componente que eu tiver que avaliar e assimilar para integrar no meu projeto, né? Como vocês podem perceber, são respostas diferentes para problemas diferentes, né? Enquanto no roteiro do CISP eu estou medindo o componente, é como se eu estivesse medindo o desenvolvimento ou a melhoria daquele componente, aqui eu não estou medindo o desenvolvimento ou a melhoria desse componente. Pelo contrário, eu estou medindo o impacto que esse componente vai trazer no meu projeto para eu assimilá-lo, para eu adequar o meu projeto aos requisitos daquele componente. Então, foi muito oportuna aí a sua contribuição, Pires, para clarificar esse ponto, né? Com certeza. Eu espero que com o exercício, com o estudo de caso, tenha ficado claro essa diferença, certo?
Porque normalmente a gente usa o CISP, tá? E quando a gente desenvolve ou altera componentes, tá? A gente pontua em ponto de função como se fosse um processo alimentar, né? E cobra. Esse é o ponto, cobra. Depois, só para complementar, caso esse componente, tá? Ele seja modificado, tá? Por ponto de função, né? Uma visão purista, você teria que alterar cada uma das funcionalidades que estivesse usando essa verificação de dígito verificador, por exemplo, tá? Ou não, né? Se a gente pegar o guia, né? O CPM, ele fala o seguinte: olha, se oriente pelos testes, porque você, para avaliar uma mudança como essa, você não precisa testar o sistema inteiro. Você pode pegar os casos de teste que você vai precisar fazer aquela avaliação, né? Só que quando a gente trabalha com uma relação de fábrica de software, que é a nossa realidade, ia ficar uma discussão. Tem que medir o sistema inteiro, né? Aí o outro vai falar, não, para evidenciar basta um ou outro elemento, né? Então, desde que você trabalhe com o CISP, né? No 4.15, que você identifica o componente, tá? Ele trata o componente como uma funcionalidade que vai ser alterada. Né? Não, esse é o ponto que eu estou falando. Vamos esquecer que existe o CISP, né? Vamos esquecer que existe o CISP. Se não existe o CISP, o CPM já fala para mim o seguinte, né? Que uma boa solução para você definir o escopo de uma melhoria são os casos de teste. Então, vamos supor que uma crítica generalizada, você consiga avaliar a sua eficácia com um único caso de teste, uma única funcionalidade. O escopo da medição, com base nessa orientação do CPM, seria essa funcionalidade que eu estou testando para avaliar se essa mudança teve eficácia ou não, né? Só que como a gente trabalha com fábrica de software, né? Ia ficar aquela discussão, a fábrica ia querer medir o sistema inteiro, né? Por causa de E aí, uma resposta a essa necessidade surgiu pelo CISP, né? Para fazer essa medição, né? Então, e não é algo sem precedente, porque existe no manual alternativa, né? Existe o white para medir componentes. Então, o CISP, na verdade, ele está apresentando de uma forma simples essa opção. Quando surgiu a consulta pública sobre esse item aí, né? Eu me manifestei assim contra a redação dela, porque a redação dela fala em alguns casos, né? Mas ele não qualifica quando que um caso como esse vai acontecer, não qualifica muito bem o que é um componente, né? Então, é um item que, na minha opinião, ele não ficou muito bom. Eu estou concluindo aí, por tudo que você falou, tá? E eu coloquei, tá? Que realmente as duas não são excludentes, né? Ou seja, tem muita coisa que quando você mede em ponto de função, você não mede não mediria em SNAP, tá? Isso para efeitos de negócio, tá? E aí eu acho que as duas aí não são excludentes, né? Você pontua pelo CISP para poder faturar, entre aspas, tá? E pontua também, eventualmente, pelos SNAPs para você calcular eventual esforço de adequação e tudo mais. É isso? Eu penso que se o SNAP vier a ser adotado de maneira mais generalizada, esse roteiro do CISP ele teria que ser redefinido. Com certeza. Tem várias categorias, várias rubricas lá, vários itens lá, que eles deixam de ser necessidade, né? Por exemplo, existe um item lá que é medir alteração que não tem correspondência em funcionalidade, né?
Por exemplo, essa que a gente está discutindo agora. Eu vou alterar algumas funcionalidades para que elas usem outros componentes. Você tem 0 ponto de função, mas eu consigo medir com o Snap, né? Então, eu vejo que tem uma mudança nesse... Se isso vier a ser usado de maneira generalizada, né? Eu vejo que seria necessário redefinir esse roteiro. Aqui o Antônio, ele coloca o seguinte. Na subcategoria 4.1, por que contamos 3, 1, 4 e 7? Porque o que a gente está avaliando, Antônio, é a acomodação desse componente em funcionalidades que vão ser disponibilizadas ao usuário. Os demais, eles não serão utilizados e eu não saberia dizer quais são as funcionalidades do usuário nas quais eles vão ser colocados. Para a gente conseguir fazer esse exercício, a gente precisou, como está aqui na tela, espero que esteja aparecendo para vocês, assumindo que um processo elementar esteja envolvido. Né? Porque se esses componentes estiverem sendo acomodados em mais de um processo elementar, essa resposta mudaria. Para cada processo elementar em que eu preciso fazer a acomodação do componente de login, do componente de colocar e armazenar no carrinho, do componente de fazer pagamento, para cada um deles eu colocaria uma linha aqui nessa planilha. Né? Então, eu estou aqui assumindo que eu tenho um único processo elementar para cada componente. Então, eu não estou, novamente estou enfatizando isso, eu não estou medindo aqui o desenvolvimento de um componente. Eu estou medindo aqui o quê? A acomodação de um componente que eu desenvolvi ou não à minha arquitetura, ao meu projeto. Tá bom, Antônio? Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Eu não estou medindo a funcionalidade do componente. Eu estou medindo o ônus, né, o custo, o tamanho não funcional de eu acomodar um componente ao meu projeto. Quando é externo eu ganho mais, quando é interno eu ganho menos. Claro. É o Gelson aqui de Santa Catarina. A minha dúvida nesse exercício, não sei se é a mesma dos colegas ali, é que você falou que vai reutilizar 3 componentes, o 1, o 4 e o 7. Exatamente. E daí embaixo lá tem o projeto reutiliza 03 componentes desenvolvidos internamente. Ou seja, ele vai utilizar 1, 4, 7, mais 3 componentes, vai desenvolver mais 3 componentes, é isso? Não sei, não saberia dizer. Eu sei que esses 3, o login, o colocar e armazenar no carrinho e o fazer pagamento, eles vão ser reutilizados. Os demais, eu nem sei se nesse novo projeto, eu nem sei se haverá um componente para esse fim. Eu me faço entender? Os demais, a característica do componente é que ele é algo que vai ser reutilizado por outros elementos da sua arquitetura, né? É algo que você não enxerga o que tem lá dentro dele. Eu sei que esses 3 vão ser reutilizados. Os demais, eu nem saberia dizer se eles seriam resolvidos na forma de componentes. Essa que é a questão. Se eles forem, aí que eu teria que fazer? Identificar os processos elementares que os utilizam, né? Que eu precisaria acomodar o projeto desses processos elementares, o meu projeto, às exigências desses componentes. Clarificou, Gelson? Sim, mas só para resumir, só para a questão de exercício mesmo, o que você contou foi esses 3 componentes, 1, 4 e 7, como se eles fossem desenvolvidos internamente, é isso? Só para deixar bem claro. São componentes, eles foram desenvolvidos internamente. Eu estou assumindo como premissa, porque o enunciado não me dá essa informação, que eles vão ser utilizados cada um num único processo elementar.
Se essa premissa se revelar falsa, eu tenho que revisar a minha avaliação. Eu tenho que avaliar se não há outros processos alimentares que eu utilizo, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que fazer o pagamento ele é utilizado em 5 funcionalidades. Se eu descobrir que esse cara é utilizado em 5 funcionalidades, aqui eu vou ter que incluir mais 4 linhas, uma para cada funcionalidade em que esse componente é utilizado. Então, pensem que o que eu estou capturando aqui é o ônus relativo a requisitos não funcionais de portabilidade, facilidade de mudança, enfim, tudo que motiva um componente, né? Que eu preciso assimilar no meu projeto e adaptar o meu projeto para poder utilizá-lo, né? Então, é isso que está sendo capturado nessa subcategoria aí de software baseado em componentes. Obrigado, para mim ficou claro. Obrigado. Claro. Antônio, o Antônio também respondeu agora aqui. Bem, senhores, com isso, então, a gente encerra aqui o nosso dia de hoje. Queria abrir espaço se os senhores tiverem alguma consideração, alguma colaboração, alguma dúvida. Caso contrário, a gente volta amanhã às 9h30 da manhã.